Man Faces do Mal, novo filme do Alex Garland, que estreia nos cinemas amanhã. O filme conta com Jesse Buckley no elenco, além do Rory Kinnear e Papa Isidou. Filme conta a história de Harper. Ela se muda pra, para um vilarejo no interior da Inglaterra para poder distrair, para poder relaxar devido a um trauma que ela acabou presenciando. Ela viu a morte do seu ex-marido e para poder se recuperar desse trauma, ela vai para esse vilarejo para poder distrair, poder relaxar, mas acaba tendo algumas forças malignas dentro, no meio dessa vila, no qual prejudicam esse final de semana. É, Antes mesmo de falar sobre a minha opinião, eu gostaria de convidar, né, ou até relembrar, acho que vocês saibam, já saibam, eu acabei vendo agora que o Alex Garland é o mesmo responsável por Ex Machina e por Aniquilação, que são filmes grandiosos, são filmes autorais, com uma assinatura muito pesada, muito forte. E antes mesmo de eu me lembrar de ver a filmografia dele, tem uma parte no filme que me lembrou muito a Aniquilação. E então tá nascendo um grande diretor, já é o terceiro trabalho grande, com uma assinatura forte, com aquele tipo de filme que explode a cabeça, né, das pessoas, que traz muito diálogo. E antes mesmo de falar minha crítica, eu gostaria de avisar vocês para aconselhar, né, para assistir esse filme, se possível, nos cinemas, e não ouvir crítica, não ouvir opinião enquanto não assistir. Ouvir depois, porque afinal de contas é um filme bacana para assistir e receber a obra-prima em primeira mão nos cinemas, você vê, e depois trazer a discussão, porque é um filme muito incrível para se assistir e você ser guiado pela sua interpretação, você mesmo criar ali, interpretar, ou até mesmo não entender nada, acho que isso é uma experiência incrível, maravilhosa. Bom, se você já assistiu ou se você quer mesmo assim ouvir a crítica, seja bem-vindo, vamos lá. Bom, Harper, ela está se mudando, tá? Vai passar um final de semana, enfim, num vilarejo da Inglaterra, no interior da Inglaterra. Ela viu o seu ex-marido morrer na frente dela. Depois de uma grande discussão, os dois não conseguiam viver mais juntos e ela pediu o divórcio e ele, devido até mesmo a própria, se não me engano, a própria religião dele, as próprias crenças, isso era ruim, e ele tentando, e ele não tentando permanecer casado e mesmo assim ela se separou e ela quis essa separação e nessa briga ela acabou e nessa briga entre os dois ele acabou escorregando ou tirou a própria vida, subindo no andar de cima em que ela estava, e ele, segundo a Harper, tropeçou ou se jogou, ela não sabe o que aconteceu, e isso a persegue e esse trauma a persegue nessa vila onde ela vai. O filme ele acaba sendo contado em duas linhas narrativas. A primeira, Harper indo para essa vila e para essa casa e vasculhando, né, tentando relaxar nessa vila, e o outro, os traumas do passado que atormentam a personagem. E é assim que a gente descobre sobre essa separação e sobre esse terrível momento em que ela presenciou com a morte do seu ex-marido. O fato que o filme pode ter diversas interpretações, a minha, eu acho que o diretor trouxe aqui o- um- uma, uma perseguição dos homens, né, o filme Man, dos homens em cima das mulheres. Harper, ela tentando sobreviver a esse trauma, vai para essa vila e ela acaba encontrando diversos homens, que inclusive eles se parecem muito entre si. Acaba encontrando o dono da casa, acho que é o Jeffrey, interpretado por Rory Kinnear, o dono da casa, um cara bem excêntrico, bem estranho. Depois ela acaba encontrando uma criança próximo da igreja que quer que ela brinque com ele e ela diz não, e mesmo assim ele força, xinga ela. Até mesmo ela conversa com o padre.
o padre, ela vai falar sobre o trauma que ela está passando e o padre, de certa forma, a culpa, ou tenta transformar, tenta jogar esse trauma como se fosse uma culpa da própria personagem, dela estar sentindo, dela estar sendo culpada por ele ter tirado a própria vida ou desse acidente que aconteceu com ele. E então o garoto tentar forçar ela, algo que ela não quer. Já o padre jogar a culpa pra cima da personagem, como se ela fosse a culpada desse. Que o trauma que ela tem devido à culpa por o ex ter se matado ou ter escorregado, né, e acabar morto. Da mesma forma que antes de tudo isso acontecer, ela acaba sendo perseguida por um homem que sem roupa, um sem teto, sem teto, estava perseguindo ela no meio da mata. Basicamente, ele é uma grande incógnita. Ela estava vasculhando e do nada ele começa a perseguir ela. E ela viu ele 2 vezes e ele tenta acessar a casa, tenta entrar na casa. E então já tem essa questão também do próprio do próprio do, do próprio assédio, vamos dizer assim, da perseguição que ele acaba exercendo sobre a Harper, e também o do policial, que por mais que prende esse sem-teto, acaba soltando ele e depois de tudo isso. São vários personagens, homens, que acabam passando pela Harper enquanto ela está nessa vila e para mim chegou um tempo em que esses homens têm muita semelhança, por mais que cada um seja de algo diferente, seja uma posição diferente. Um é padre, outro é criança, outro é policial, outro é o dono da cabana e o outro era o sem teto. Todos para mim tinham uma semelhança no rosto, assim, uma semelhança, como se todos fossem uma mesma pessoa. E, e, e conforme a trama vai avançando, conforme o terror vai se acentuando, há uma espécie de. Há uma espécie de. Eu não sei dizer o que é aquilo. Ela começa a ser perseguida, no ponto-chave, ela começa sendo perseguida por algo, e quando ela descobre que é o policial, que acaba se transformando nos outros personagens, aí como se todos fossem realmente um, que talvez seja esse nome, Man, né? M-E-N. Então é algo que eu acho que o diretor tentou trazer isso, essa questão da própria da opressão exercida mesmo pelos homens nessa personagem, nessa mulher. E eu acho que não acho que não estou tão enganado assim, porque afinal de contas o filme inclusive ele coloca algumas metáforas e tem uma árvore com uma macieira, acho que esse é o nome correto, que ela acaba pegando uma maçã e mordendo, que se refere ao primeiro pecado, né, seria a Eva comendo o fruto proibido, né, tem todo esse simbolismo religioso da Bíblia também presente nesse filme. E a forma como esses personagens, homens, acabam exercendo sobre a Harper, um acaba xingando ela por ela não ter aceitado algo que ele queria. Vamos brincar? Não. O outro culpa ela por algo que ela, por um acidente, ou o padre tenta culpar ela por um ocorrido e ela não, talvez, e ela nem precisava conversar com ele, e esse padre joga a culpa pra cima dela. Tem a questão do próprio dono da casa, que em certo momento ele acaba aparecendo porque alguém invadiu a casa, quando for ver foi um urubu. E ela sabe que está sendo perseguida e esse cara vai para fora da casa e ó, não tem nada aqui, sabe? Não tem nada, você tá bem. Então joga como se ela tivesse errada, como se ela tivesse está vendo coisas estranhas.
ou se ela só estivesse doida. Então eu acho que o diretor tentou trazer essas sensações personificadas nesses personagens, no policial também, no próprio Sem Teto. E o filme, a Jessie Buckley conseguiu, ela é uma grande atriz, ela fez Estou Querendo Acabar com Tudo e também fez a Filha Perdida lá da Netflix e agora tá fazendo esse filme. Ela tem feito alguns projetos muito bacanas ultimamente. Eu acho que já foi indicada ao Oscar por A Filha Perdida e tem novamente agora num terror. Consegue conduzir muito bem essa trama, consegue carregar e mostrar o incômodo da sua personagem tentando sobreviver a toda essa opressão masculina que em o que era para ser um final de semana relaxante. E o filme ele faz uma ligação de forma metafórica, que é algo absurdo que vai explodir as cabeças das pessoas se tudo isso é parte da cabeça dela, ou se tudo isso é verdade, é, porque em um certo momento é, esses caras que acabam perseguindo ela, eles acabam saindo um de dentro do outro, algo completamente nojento, estranho e intenso, completamente intenso, provocante. O Alex Garland ele é muito provocativo visualmente e inclusive esse filme é muito hipnotizante. A gente vê as cenas numa câmera lenta e uma trilha sonora mínima, os corpos saindo um dos outros, os homens saindo um dos outros, as personificações, como eu estou dizendo, né, eu estou me referindo, acabam saindo umas das outras, e em um desses momentos a Harper ela acaba machucando o cara que está perseguindo ela. Ela deixa o machucado nas mãos, corta, né, as mãos, e devido acho que a batida do carro, o pé acaba sendo torcido. E mesmo assim, né, essas personificações, esses homens acabam correndo atrás dela, acabam a perseguindo. E conforme esses corpos acabam saindo um dos outros, dos orifícios, dos buracos um dos outros, mano, que bizarro a cena. Eles acabam tendo as mesmas características, os mesmos machucados. E é, no final do filme, quando a gente percebe, quando a gente vê esses machucados, né, depois da batida do carro, a gente vê o machucado do braço e da perna, a gente se remete ao machucado do próprio ex-marido após a queda, após cair da sacada. E que é a última personificação, ó, é a última personificação que aparece. É algo completamente bizarro. A Alex Galli conseguiu fazer um filme bem difícil, bem autoral, que claro, eu consegui lembrar do filme Aniquilação sem ao mesmo se ligar que é o mesmo diretor, né, do filme Aniquilação. Conseguiu trazer um filme completamente provocativo, é um filme visualmente intenso, hipnotizante, trazendo essa narrativa de perseguição, de aprisionamento, de opressão em cima da personagem da Harper, da opressão masculina sobre a personagem Harper. Claro, tudo isso devido à minha interpretação, devido ao que eu entendi. E é um filmaço, é um filme que precisa ser assistido no cinema para sentir tudo isso na tela grande e perceber ah, os mínimos detalhes que o filme passa. É um grande filme, é um grande diretor que surgiu e que é o terceiro trabalho provocativo, é o terceiro trabalho intenso. Ex Machina foi muito bom, ganhou, se eu não me engano, roteiro ou efeitos visuais, não lembro exatamente. Depois veio Aniquilação, um filme que eu acabei assistindo as coxas na Netflix, mas depois eu preciso dar uma revisada nesse filme. E agora Man, Faces do Mal. E é um filme primoroso, é um filme primoroso, é um filme bem dirigido, hipnotizante. O filme ele tem umas cenas
em, em slow motion, em câmera lenta, e ele diminui a trilha sonora ao máximo, trazendo uma sensação intensa, hipnotizante, você acompanhando aquela transformação da mesma forma que a própria personagem, e com o grande trabalho da atuação da Jessie Buckley, com, com uma interpretação bem minimalista de a Jessie, ela consegue transparecer esse trauma, esses pesos nas suas costas, em tentando se relaxar depois de um estresse que acabou presenciando, tentando relaxar, tentando distrair, parecer, porque não apenas houve um divórcio e ela acabou vendo a morte daquela pessoa no qual ela amava. Então, de certa forma, são dois traumas bem fortes e Jesse Buckley consegue acompanhar essas nuances da personagem. O filme, inclusive, ele não vejo ele trazendo muitos sustos, muitos jumpscare na tela. Acontece um ou outro ali, só para dar uma acentuada, mas o filme ele não precisa, a narrativa dele já tensa, já pesada, e acaba sendo um bom filme de terror que, claro, eu repito, acho que precisa assistir no cinema. E eu vou assistir novamente, preciso assistir novamente esse filme, porque é um filmaço, é um grande filme e é uma grande surpresa para esse ano. Bom, acho que já falei demais. Fica aí a minha dica, Man Faces do Mal, novo filme do Alex Garland. E eu convido vocês a deixar aqui a sua opinião e a respeitar, né, as interpretações diferentes de cada pessoa. Bom, pessoal, é isso. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau.